Boa noite aos irmãos, tudo bem? Paz do Senhor. Vamos começar aqui mais um culto para meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Mais um culto que estamos aqui unidos. Então vamos orar como de costume. Vamos fechar nossos olhos, orar ao Senhor, pedir que Ele deixe claro nos nossos corações a Sua Palavra e o que Ele quer falar conosco hoje. Amém? Então oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Pai, estamos aqui mais uma vez como irmãos, cultuando ao Senhor, lendo e aprendendo um pouco mais a respeito da Sua Palavra. Venha estar conosco, Pai, abra nossos olhos e ouvidos e atenta aos nossos corações para ouvir o que a Sua Palavra tem a dizer a cada um de nós. Te louvamos, Senhor, e adoramos ao Teu santo nome, pois Tu és o digno de toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Amém. Se vocês estiverem com a Bíblia aí em mãos, vou pedir que abram em Neemias, no capítulo 4. Neemias, capítulo 4, verso 15. Neemias 4, 15. Vamos falar um pouco sobre a história da reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Neemias capítulo 4, versículo 15. Pode abrir a sua Bíblia aí. Se não estiver com a Bíblia presente, então eu vou ler e os irmãos ouçam a palavra de Deus. E diz assim: E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. 17. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas, ou em outras versões, as espadas. O que a palavra do Senhor nos diz em Neemias? Neemias, copeiro do rei, foi chegada a Neemias uma notícia que Jerusalém fora destruída. E os portões e os muros em volta da cidade estavam destruídos. Jerusalém era a cidade dos pais de Neemias. Então, Neemias capítulo 1, no verso 4, nos diz, ele falando: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias recebeu a mensagem que a terra de seus pais estava destruída. E assim como eu disse, quando Daniel e seus amigos foram cativos à Babilônia, o rei Nabucodonosor invadiu a Jerusalém, destruiu, levou os jovens cativos à Babilônia, e os que ficaram permaneceram em grande miséria. Os que ficaram presentes em Jerusalém permaneceram em um cenário de destruição, um cenário de guerra, um cenário onde as pessoas de Jerusalém, os judeus, tinham vergonha de dizer que eram de lá, porque o ambiente estava destruído. Era ambiente de guerra, era ambiente de destruição. Então Neemias sentiu em seu coração de sair da onde ele estava, na Pérsia, e ir a Jerusalém e reconstruir o muro. E Neemias, como copeiro do rei, a história bíblica nos fala que ele servia o alimento ao rei. E um dia Neemias, ao servir o vinho ao rei, o rei percebeu que Neemias estava triste e perguntou a Neemias: o que é que te passas? Será alguma doença? Eu vejo que essa tristeza sua é de coração, é profunda.
Então Neemias vai e diz ao rei: ó rei, viva para sempre. A terra de meus pais está destruída, completamente destruídos os muros de Jerusalém, e isso entristece o meu coração, porque meus irmãos que estão lá, que não foram levados cativos, estão na miséria. E Neemias tinha uma vida boa. Neemias morava no palácio, Neemias morava onde o rei morava, era cargo de confiança do rei. E o seu coração se entristeceu porque seus irmãos estavam vivendo na miséria, no cenário de destruição, de guerra. Então o rei diz a Neemias: Neemias, vá e faça a obra, e o que você precisar, eu te dou. O que você precisar, eu te entrego, eu envio a ti. Então aí Neemias pede cartas, pede autorizações para atravessar, e pede também uma carta a um certo rei, para que pegasse madeiras para levar a construção, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então Neemias é enviado pelo rei como governador para reconstruir os muros de Jerusalém. Aí Neemias chega na cidade e se depara com uma destruição total, com um cenário de guerra, com tudo acabado, com tudo destruído. E a palavra de Deus diz que Neemias, durante a noite, antes que todos soubessem do que ia acontecer, Neemias sai durante a noite, contempla. O que é contemplar? Olhar com atenção, olhar fixamente, refletir sobre o que você está vendo. Neemias contemplou toda Jerusalém e viu os lugares que estavam destruídos, viu qual era a dimensão da destruição, viu o cenário de guerra, viu qual a parte da cidade que necessitava mais de atenção na reconstrução, viu as muralhas, subiu ao monte e viu a cidade. Então voltou e disse aos seus irmãos que ele iria reconstruir e que eles iriam reconstruir os muros de Jerusalém. Uma cidade naquela época sem seus muros, ou com seus muros estraçalhados, cobertos por fogo, era uma cidade onde não se tinha cuidados, uma cidade onde as pessoas de fora não respeitavam. E Neemias foi a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros. Capítulo 3 de Neemias diz as pessoas, os voluntários que ajudaram ele a construir. E no capítulo 4, quando eu mostrei para vocês, e foi o primeiro texto que eu li, diz no versículo 17: E sucedeu que desde aquele dia, 17, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as suas espadas. Por quê? Porque quando Neemias levantou para fazer a obra, levantou para reconstruir Jerusalém, surgiram Sambalate e Tobias, surgiu o inimigo tentando ir contra a obra e o desejo do coração daquele homem escolhido para reedificação. Então a palavra de Deus nos mostra que sempre quando vamos reconstruir algo, e sempre quando nós vemos algo e queremos reconstruir e refazer, fazer com que tenha dignidade novamente, fazer com que tenha confiança novamente, fazer com que Deus olhe para nós novamente, surgem pessoas contra. E Sambalate e Tobias diziam que não conseguiriam reconstruir os muros, e mesmo que se reconstruíssem os muros, qualquer raposa ao encostar derrubaria os muros. Então, aqui Neemias, como ele preparou segundo Deus, eles oraram quando souberam que tinha gente tentando contra eles e pediram a ajuda de Deus. Então Deus revelou a eles que na reconstrução haviam pessoas querendo inserir no meio deles e assim acabar com eles para que Jerusalém nunca fosse reconstruída. Mas havia um projeto de Deus naquela história,
E com o temor deles, com a oração deles a Deus, o Senhor teve compaixão e mostrou a eles e revelou a eles que o inimigo iria se aproximar. E por isso, eles trabalhavam na obra, com uma das mãos fazendo a obra de Deus e com as outras mãos tendo a espada. E na nossa vida não é diferente. Na nossa vida, muitas das vezes, ou nos comovemos com a história de um irmão que está passando por um momento difícil e nós somos levantados para ajudá-lo a reconstruir, ou quando acontece em nossas próprias vidas. Perceba que Neemias contemplou a destruição de Jerusalém. O que isso significa? Trazendo da Bíblia para as nossas vidas, trazendo do Antigo Testamento, da cidade de Jerusalém, para nossas vidas. Jerusalém significa nossa vida. E Neemias significa nós olhando para a nossa vida. Nós paramos, nos deparamos com tudo que há de errado. E talvez seja esse o ponto essencial que falta em nossa vida. Parar quando ninguém mais vê, aonde ninguém mais vê, quando ninguém sabe e na hora que ninguém está acordado, olhar para a nossa vida, contemplar a nossa Jerusalém, olhar para onde está destruído, observar os defeitos de nossa vida, assim como Neemias, sem que ninguém soubesse, saiu para contemplar a destruição. Nós temos que parar nossa vida e olhar para a nossa Jerusalém e olhar para os nossos muros, como estão. Será que estão destruídos? Será que estão edificados? Se estão edificados, fortes, glória a Deus por isso. E se estão destruídos? E se as portas estão boas, mas os muros estão destruídos? E se as portas estão com rachaduras? A nossa Jerusalém, o muro, as portas, representam etapas e fases de nossas vidas. Quando você para e olha para você mesmo, será aonde está destruído? Será onde precisa de uma maior atenção? E o que será que após contemplar o que está precisando de Deus, você deverá fazer? Neemias nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a parar, olhar para dentro de nós, contemplar o que precisa melhorar e orar e pedir a ajuda a Deus. Porque, irmãos, quando começamos uma obra nova, quando começamos uma reedificação, surgirão e sempre surge o inimigo, sempre surge pessoas para contradizer e ir contra o que você está fazendo. Sejam elas dizendo que você não vai conseguir, seja ela dizendo que você não vai reedificar a sua vida, mas o mesmo Deus que ajudou a Neemias reedificar os muros de Jerusalém é o Deus que está presente em sua vida e vai te ajudar a reedificar a sua Jerusalém. Mas depende de nós. Neemias contemplou e Deus fez com que ele fizesse. E o capítulo 4, verso 17 diz que o povo trabalhava na obra de Deus com uma das mãos. E com a outra mão eles tinham a espada, eles se protegiam. E o que Deus deixou a nós para nos protegermos? A Bíblia. Tudo que precisamos é uma das mãos para trabalhar e fazer para Deus a obra, seja na igreja, seja no evangelismo, seja em qualquer área. Seja para você mesmo. Faça a obra e reedifique o que está destruído em sua vida. Mas como, Pedro, eu vou reedificar o que está destruído? O meu casamento está destruído. A minha amizade com os meus amigos está destruída. O meu sentimental está destruído. E como eu vou fazer para reedificar? Primeira coisa, contemple a destruição. Olhe e perceba detalhadamente, a Bíblia detalha aonde Neemias andou. Primeiro, ele foi a um certo lugar e a Bíblia diz,
Depois ele foi a outro lugar e contemplou. Neemias observou. Neemias refletiu no que ele iria reconstruir. Pare, reflita, olhe para a sua vida. O que é preciso reconstruir? Planeje. E depois de olhar, depois de refletir, depois de pensar, peça ajuda a Deus. Porque nós sozinhos não conseguimos nada. Por nossa própria inteligência e pela nossa própria sabedoria humana, não conseguimos ir adiante. Por quê? Porque ao surgir o primeiro inimigo, nós somos derrubados. Porque não temos Deus em nossas vidas. Ou seja, não tem como reconstruir a sua vida. Não tem como reconstruir e reedificar seu casamento sem a ajuda de Deus. Será em vão e vai cair de novo. Você é o quê, Pedro? Profeta do mal? Não. Eu creio na Bíblia. E a Bíblia diz que sem Deus, nada você consegue. Deus, você não reedifica nada. Pode parecer que está construindo de novo. Pode parecer que está voltando a dar certo. Mas se não tem Deus na história, vai dar errado de novo. Mais cedo ou mais tarde, você vai voltar a quebrar a cara. Por quê? Você contemplou e esqueceu que quem faz é Deus. Esqueceu que quem reedifica é Deus. Esqueceu que a vida é sua, mas quem cuida dela é Deus. Então, para reedificar, contemple. Para reedificar, entregue a Deus seus planos. Para reedificar, mostre ao seu Pai, ao seu Criador, por quem cuida da sua vida, que você quer fazer, mas depende dele para fazer. Que você quer fazer, mas por si próprio não pode, depende dele. E aí o que acontece? Neemias vai, pede a Deus, pede a ajuda de Deus, e Deus mostra a ele os inimigos que estão vindo contra a sua obra. Sanbalat e Tobias em nossas vidas são aquelas pessoas que olham para nosso recomeço, olham para nós tentando recomeçar e dizem: não vai passar de um mês, não dou 6 meses para acabar tudo isso que está se firmando na vida deles. E qualquer vento e qualquer raposa que sobrepor ou que encostar no muro que ele está reconstruindo, vai cair. Mas aí, mal sabem eles que o Senhor Deus, mal sabem eles que o Deus de Neemias estava presente e revelou a eles o que eles iam fazer. E revelou a Neemias o perigo e livrou eles do perigo. E além de livrar, mostrou eles como eles se mantinham e como eles precisavam fazer para se manter seguros, livres e reconstruindo. O segredo está em contemplar. O segredo está em entregar a Deus. E o segredo está em confiar que Ele fará o melhor dia após dia. Foram 52 dias para a reconstrução do muro. Não foi uma semana, foram etapas. Primeiro eles reconstruíram até o meio. E aí eles começaram a desanimar. Só que Neemias falou para ele: ei, não desanima não. Não importa quem está contra nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Tão grande e terrível é nosso Deus. Por que vocês estão desanimados? Então a partir daí Neemias começou a mostrar a eles que Deus, além de mostrar o que deve ser feito e além de trilhar o seu caminho, Ele acompanha você e me acompanha pelo caminho. Meu Deus não é um Deus que te mostra o que você deve fazer e deixa você fazer por si mesmo, não. Ele te mostra o que você deve fazer, Ele vai com você e faz com você, Ele caminha com você, Ele reconstrói com você, e quando surgir Sanbalat e Tobias em sua vida, Ele vai te livrar. Como? Com uma mão trabalhando na obra e com a outra mão se protegendo do inimigo. E qual é a minha proteção, Pedro? A minha proteção é a palavra. Por que a palavra? Porque na palavra está escrito o que eu devo fazer, como eu devo fazer, e quando vier o inimigo, como eu devo agir. Confiando em Deus, acreditando em Deus, e tudo será reedificado em sua vida. E todas as coisas que pareciam perdidas serão reedificadas em suas vidas. Eu não vim aqui pregar para você e falar que com um passe de mágica sua vida vai mudar.
Depende de um processo. Neemias não chegou, instalou o dedo e o muro se reedificou. Não. Neemias chegou, viu e aos poucos foi acontecendo porque ele foi crendo e porque ele foi orando e entregando a vida a Deus, entregando os planos a Deus. Por isso, o muro foi reedificado. E após a reedificação do muro, houve uma reedificação com os judeus e o povo voltou a crer e a obedecer a Deus. E o trabalho foi feito por completo. Porque Deus, que levantou Neemias para fazer um trabalho completo. Mesmo que dificuldades e ocasiões adversas estiveram diante deles, eles confiaram em Deus. Estiveram inteiramente voltados, com suas mentes inteiramente voltadas a Deus. O que acontece conosco é desânimo, é desespero, é não saber por onde ir, como fazer, por onde começar. Mas nessa palavra está escrito que entregue seus caminhos a Deus, mostre seus planos a Deus, mostre aonde está quebrado para Deus. Olhe para dentro de você, pense no que Deus se agrada da sua vida e o que desagrada a Deus. Ajoelhe e ore e diga: Pai, aqui está quebrado, este muro está quebrado, essa porta está com marcas de fogo, estão queimadas, mas eu estou sentindo no meu coração que é para eu reconstruir, é para eu refazer a minha casa, é a minha função, Pai, reconstruir o meu casamento, é o meu dever, Pai, refazer a minha amizade com os meus filhos, é refazer a relação com meus filhos. É meu dever, Pai, pregar o Evangelho a quem eu amo e reconstruir talvez, ou ajudar a reconstruir a vida dele. Porque se a minha vida está edificada, eu não vou bater no meu peito e dizer que eu sou melhor. Se você está de pé e se você está edificado, significa que você tem que pegar e ajudar a quem precisa. Nós somos edificados, mas nós temos que ajudar a quem precisa. E se nós estamos destruídos, nós vamos começar a reedificar nossa vida e Deus enviará aqueles que estão dentro da palavra para ajudar. Somos voluntários, somos irmãos, somos filhos de Deus, somos humanos, mas trabalhando em um propósito maior, um propósito que é regrado e dito por quem sabe de todas as coisas e por quem é e pertence todas as coisas. Não desanime, não fique preocupado no que e no qual tamanho é a reedificação em sua casa, em sua vida. O muro media 2.600 metros e eles reedificaram em 52 dias. E ali Deus cumpriu uma linda promessa, e ali Deus cumpriu um lindo trabalho na vida deles. E Neemias, governando Jerusalém, conseguiu com seus irmãos reconstruir o muro e reconstruir a cidade. E com isso voltou a moral da cidade. E com isso voltou o temor a Deus da cidade. E com isso as pessoas não se envergonhavam mais de dizer que moravam em Jerusalém, porque Jerusalém fora construído, fora reconstruído. Então, se você se envergonha da vida que vive hoje, reconstrói. Se você se envergonha e não quer nem olhar o que você está vivendo de pecado hoje, reconstrói, porque onde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que onde abundou a destruição na sua Jerusalém, superabundou a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Ontem estava no pecado e hoje está pregando. O que aconteceu? Reconstruiu. Tomou vergonha. Parou de andar do lado de lá e passou a andar do lado de cá. Deus começa a usar. Chega para mim e fala: Deus está abençoando, é uma bênção, glória a Deus. Quanto mais você busca, mais Deus te usa. Se está sendo usado, está buscando. Agora, se não está sendo usado, se está neutro e reclama, não está buscando. Falta alguma coisa. O que falta? Temor a Deus. O que falta? Consagração, oração e apresentação a Deus dos seus planos, projetos e objetivos.
O que você quer construir para a sua vida? Qual objetivo você pretende alcançar em sua vida? O que você quer reedificar na sua família? Entregue a Deus e o mais Ele fará. Entregue seus caminhos ao Senhor, o mais Ele fará. Busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, não se preocupe com quanto tempo levará. Não se preocupe como será feito. Se preocupe único e exclusivamente com quem fará. Porque se você for fazer por si próprio, vai dar errado. Mas se você for fazer e apresentar a Deus o que você deseja fazer, vai ser perfeito. Pedro, você está falando que a minha vida vai ser perfeita? A vida de Neemias foi perfeita? Teve contradições ao que ele estava fazendo? Teve inimigo vindo? Teve. Neemias chorou. Capítulo 1, Neemias chorou amargamente. Só que ele confiou seus caminhos a Deus. Mesmo que você chore, mesmo que seja difícil, se você confiar o seu caminho a Deus, vai ser perfeito. É esse perfeito que eu falo. Que mesmo em tribulações, Jó não deixou de adorar. Que mesmo vendido por seus irmãos, José não deixou de governar o Egito. Que mesmo que, estando preso por várias e diversas vezes, Paulo não desistiu do Evangelho. Mesmo que, vendo Tiago morto, Pedro não desistiu do Evangelho, foi preso e foi liberto. E a vida desses homens se compara à nossa. Busque a Deus, apresente a Deus seus planos, apresente a Deus seus projetos, apresente a Deus seus objetivos, porque o final da história vai ser perfeito. Podem vir caminhos tortuosos durante a sua caminhada, mas quem te guia é o mesmo que cuida, quem te guia é o mesmo que promete que buscai primeiro as coisas de Deus e as demais vos serão acrescentadas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, na sombra descansará. Então, mesmo que o mundo me ataque, eu tenho a espada, mas eu também tenho a mão para trabalhar na obra. Neemias capítulo 4, versículo 17. Eles trabalhavam com uma mão e com a outra se protegiam. Então, trabalhe com uma mão, faça, contemple, mas se proteja, porque o mal virá. Se proteja, porque a adversidade e o inimigo que já está derrotado vai querer que você se frustre. Mas chore na presença do Senhor, porque você não vai se arrepender. Porque o choro na presença do Senhor é bem-vindo e é perfeito, mas quando você faz a obra de Deus não tem arrependimento, porque você está fazendo certo. Não tem amargura, porque o choro é dependência. Se você chora aos pés de Deus, você será exaltado. Se você se humilha perante Deus, Deus te exaltará. Não é que quem te viu passar para a prova e não te ajudou, quando vê você melhor vai se arrepender. Não é isso. Não é esse evangelho que eu prego. O evangelho que eu prego não é você tentar reedificar a sua vida para passar por cima da vida dos outros. Não. É você reedificar a sua vida para que quando alguém tente contra você, você esteja protegido pelo mesmo Deus que ajudou você reedificar. Crie raízes. Porque quando vier o vento, Sambalat e Tobias em sua vida, você não vai perecer, e sim evoluir, e sim dar um passo além. E assim, vamos subindo e subindo e subindo, até o muro estar reconstruído e a cidade está perfeita e Deus voltar a habitar ali. Amém? Ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus, estamos aqui como povo, como frágeis, como fracos e pecadores. Somos falhos, Pai, e apresentamos agora perante Ti todos os nossos planos, projetos, sonhos e objetivos, porque sabemos que independente da dificuldade, o Senhor reedificará a nossa casa, o Senhor reedificará o nosso coração e o Senhor fará de nós homens e mulheres de Deus. O Senhor quer, Pai, levantar um exército forte, e eis-me aqui, querendo te servir, e eis-me aqui, Pai, com meus irmãos, querendo servir
A igreja clama, a igreja tem sede e fome do Senhor. A igreja tem sede e fome da presença do Senhor. Então, Pai, encha-nos com o Espírito Santo e faça que nós venhamos sentir a presença do Senhor cada dia mais em nossas vidas. Pai, fale conosco. Pai, revele os seus planos para com nossas vidas, a nós. Fale, Pai, aos nossos corações. Esteja conosco todos os dias. Que sejas meu universo. Que sejas o meu primeiro pensamento. Que sejas o nascer do sol. E também que sejas o nascer da lua. Pai, que de manhã até de noite e também na madrugada o Senhor esteja presente, que meus sonhos possam ser a respeito e sobre a palavra, a respeito e sobre as obras do Senhor. Pai, fale comigo, fale conosco. Somos necessitados de ouvir a sua voz. Somos pequeninos. Pai, nos ajude a reconstruir os muros, assim como Neemias fez. Nos ajude a fazer. Nós queremos, nós sentimos em nosso coração, mas não temos a força. Nos dê força. Não temos coragem, nos dê coragem. Não temos com o que fazer. Nos dê, Pai, todas as coisas e tudo o que precisamos para reconstruir. Nos dê a madeira, Pai. Nos dê as cartas de autorização. E assim nós conseguiremos, por etapas, reconstruir tudo. E onde abundou o pecado, superabundou ou superabundará a graça de Deus. Obrigado, Senhor, por nossas vidas. Obrigado pela saúde. Obrigado por nossa casa. Obrigado pela graça e obrigado por cuidar de nós. Que a palavra possa estar viva em nossos corações, dia após dia, para todos sempre. Amém. 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 Glória a Deus. Graças a Deus. Estamos aqui ao final mais de um culto, ao final mais de uma reflexão sobre a palavra. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu fim de semana. Tenha um restante de semana e um restante de noite abençoado. Que o Senhor possa abençoar você e a sua família. Tá? Compartilhe essa mensagem. Essa mensagem tocou o seu coração. Compartilhe para que chegue ao coração de outros irmãos. Não é para eu aparecer não, irmãos. É para que a palavra do Senhor apareça, que eu diminua, que ele cresça. Evangelizar, entregar o evangelho às pessoas ainda que não ouviram, que não tiveram acesso. Então, quer ser um contribuinte, quer contribuir para a obra de Deus? Compartilhe. Não quero curtidas, não quero aparecer. Compartilhe para abençoar o seu irmão. Tá? Porque às vezes o seu irmão está precisando ouvir essa palavra. Às vezes ele está precisando reedificar a vida, a casa, e não sabe como fazer isso. Então ajude, então divulgue, seja um participante, seja um contribuinte. Vamos fazer para a glória e honra de Deus, para que a igreja se fortaleça e cresça, e assim que possamos crescer cada dia mais e mais em graça e em conhecimento. Fique com Deus, tá? Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Uma boa noite e tchau, tchau.